mais uma prata da casa, né? Que Deus venha te honrar, venha te usar, que Deus venha tomar a sua boca, e que a palavra que Ele já te entregou, você venha ter a intrepidez em entregar para a igreja assim conforme Ele colocou no seu coração. Igreja, vamos ficar de pé, estenda suas mãos para orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus amado, Pai, neste momento apresentamos a vida do ídolo em Tuas mãos. Eu peço para que o Senhor venha cobrir ele com as Tuas armaduras, Senhor, e que não venha haver, meu Senhor Jesus Cristo, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado a atingi-lo, mas que ele venha sair daqui assim como a igreja também, repleto da Tua graça, repleto da Tua presença, porque Tu foi o primeiro a ser convidado a estar aqui. Meu Pai amado, usa o Teu Filho de uma forma sobrenatural, conforme o Senhor nunca usou antes. Meu Pai querido, que o Senhor tome a boca dele de uma forma, Senhor, a qual o Senhor Jesus Cristo, ele venha ser boca do Senhor para toda a igreja. E aqui nós agradecemos o Teu nome. Aleluias. Ainda de pé, por favor, me dá um minutinho. Como Deus fala, como Deus, a sintonia do céu é uma sintonia diferente. Essa semana Deus sabe o quanto eu orei, eu jejuei pedindo a presença de Deus. E eu não precisava mais falar nada aqui nessa noite. A presença de Deus já se faz presente neste lugar. Quando o Ministério de Louvor estava pregando, eu falei assim, é um absurdo. O que eu vou fazer depois disso? Porque eu sentia a presença de Deus. Eu estava nervoso naquele momento ali, mas a presença de Deus, ela me envolveu de tal forma que eu senti uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero que você levante as mãos nessa noite. Eu quero que você me ajude a pedir a presença de Deus para que ela se manifeste, para que ela continue, para que o altar seja continuamente cheio do Teu fogo, da Tua presença, do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, agora neste lugar, Deus, não pelo Ítalo, Senhor, não por nenhum pastor aqui neste lugar, não por nenhum membro, nenhum presente, Deus, mas pela Tua graça, Senhor, concede sobre nós, Pai querido, a Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações para recebermos a Tua presença, Deus. Abra os nossos corações para recebermos, Deus. E que este lugar, Pai, e que este lugar se encha ainda mais da Tua glória. Ora, labaixa, canta, labaixa, arabaes. Papai, podeis assentar. Oh, glória. Hoje nós vamos falar, tem aí, Maicon, presença que precede o propósito. E um culto cheio de presença. Esse título não me veio hoje. Deus já tinha preparado para a sua vida essa palavra há uma semana atrás. Quando o louvor ainda não tocava nos ouvidos do grupo de louvor, Deus já tinha preparado essa presença. Deus já tinha preparado essa palavra para nós esta noite. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o coração, e se guardarias os seus, todo o coração, perdão. Onde eu parei, fui olhar a hora e me perdi. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos, ou se não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais,
o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para que o temeres e andares nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fonte e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vidas, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus. Repete comigo: presença que precede o propósito. Eu me deparei diante de um desafio bíblico: encontrar na Bíblia uma promessa que não foi precedida de um árduo processo, um lugar de honra que não foi precedido de batalhas, ou uma terra prometida que não passou pelo deserto. E enquanto eu estudava, eu encontrei uma mensagem popular que me fez analisar este texto bíblico com outros olhos. Só vive o propósito quem suporta o processo. Mas eu não vim aqui esta noite para falar de frases populares, mas de uma palavra rema. Porque muitas vezes ainda existe dentro de nós um engano de que não existe razão para as estações que Deus traz sobre nós, sobre nossas vidas também. Mas se não existe razão, não existe propósito. Foi quando eu me deleitei sobre a Bíblia como um advogado obstinado a vencer um processo para pedir a Deus uma palavra que eu pudesse pular etapas, uma jurisprudência, um precedente, um fato dentro da Bíblia que viesse direto do trono divino, que justificasse retirar todo o tempo de deserto que existe no processo de amadurecimento. Não há. O propósito, meus irmãos, o processo, a preparação de Deus são precedidos por desafios. Pois em um ambiente controlado, em um cenário ideal, em circunstâncias favoráveis, o milagre pode ser confundido com fatores naturais. Mas a presença de Deus se apresenta na dificuldade. Neste lugar, onde Deus molda o nosso caráter, onde Ele se manifesta com sua presença, onde Ele afia a nossa dependência. Portanto, é na dificuldade que habita a forja divina para o propósito. Nos desertos da vida, onde o chão queima, onde a alma geme, muitos acreditam que foram esquecidos. Mas é justamente nesses ambientes hostis que Deus se manifesta com mais clareza e cuidado. A palavra nos mostra, em Êxodo 13, 21 e 22, que Deus guiava o povo no deserto com coluna de fogo durante o dia, com a coluna de nuvem durante o dia, e com coluna de fogo à noite para aquecer do frio. O deserto era inóspito, mas o céu estava atento. Onde não havia sombra, havia nuvem. Onde não havia abrigo, havia fogo. Onde não havia rota, havia
direção divina. Deus não apenas livra, Ele guia. Ele não apenas consola, Ele sustenta. Mesmo no lugar do caos, Deus mostra que sua presença é tudo o que precisamos. Se ainda há nuvem te cobrindo, meu irmão, se ainda há fogo te aquecendo, então você ainda está debaixo do cuidado de Deus. E se o cuidado de Deus está presente até no deserto, então não importa o cenário, importa quem está contigo. Quem está contigo nessa noite? Quem é que está contigo nessa noite? Só porque hoje nós vivemos desertos diferentes. Hoje nós não caminhamos mais na areia. Hoje nós não caminhamos mais sobre um sol quente. Nós caminhamos nos desertos diferentes. E quantas vezes nos dias atuais nos sentimos perdidos em desertos modernos? A ansiedade tem destruído mais vidas, irmãos, do que muitas guerras. A depressão tem paralisado pessoas como prisões invisíveis. Relacionamentos têm se desgastado. Lares têm se desfeito. Finanças têm se esgotado. É o deserto emocional. É o deserto emocional, espiritual, financeiro e familiar. E parece que Deus se calou sobre esse deserto. Mas escute isto. Quando tudo ao redor silencia, é aí que o céu fala forte no coração daquele que ouve. Não é no palácio que Deus forja os profetas. É na caverna, é no deserto, é no esconderijo da alma. O fogo da presença de Deus não se manifesta na zona de conforto. Ele desce no altar de sacrifício. No deserto, cada passo é um ato de fé. E Deus ama caminhar com quem tem fé. Além da direção e da presença, Deus também provê. E aqui entra o milagre do maná. Em Êxodo 16, versículo 4, Deus declara que choveria pão do céu, mas com uma condição: o povo só poderia colher a porção diária. Se guardassem para o dia seguinte, apodreceria. Por que, Ítalo? Porque Deus estava ensinando um princípio eterno da dependência diária. O maná não era apenas comida, era uma lição espiritual. Era como se Deus dissesse: volta amanhã, eu ainda sou teu pai. Era a pedagogia divina, dizendo que milagres, se não for acompanhado de obediência, nada vale. Deus estava ensinando que a obediência precede o milagre. A obediência precede a terra prometida. Muitos querem o maná, mas não querem a disciplina que vem com ele. Deus não queria um povo autossuficiente, mas um povo que voltasse todos os dias à sua presença, como filhos que deles dependem. Tem bênção, meu irmão, que Deus não entrega de uma vez, porque Ele quer que você volte a buscá-lo. Tem pão que só desce na madrugada. Tem resposta que só vem depois do quebrantamento. Tem renovo que só brota no silêncio da caverna. E Deus está dizendo hoje: eu ainda falo no vento suave, eu ainda me movo na madrugada, eu ainda cuido de quem espera em mim. Mas veja, o maná sustentava, mas não realizava a promessa. É forte. O maná era milagre, mas não era a promessa.
ele servia para o tempo, mas não para o destino. A promessa não era viver de maná. A promessa era uma terra que mana leite e mel. E aqui está a chave espiritual que eu trago para vocês. Nem todo milagre, meu irmão, é o fim. Às vezes, o milagre é só a estrada, é o caminho, é o percurso que você vai traçar. Nós esperamos tanto a terra prometida que deixamos de viver a dependência diária em Deus. Mas Deus tem nos dado sua presença diariamente. Mas nós temos perdido a sensibilidade, o relacionamento diário com Deus. E temos nos tornado crentes frios. Fala assim: Deus me livre ser um crente frio. Fala: Deus me livre abandonar a presença de Deus. Em Deuteronômio 8, o versículo 2 e 3, Deus diz que humilhou o povo, provou para saber o que havia no coração deles. Olha como isso é forte. O deserto revela o que o conforto esconde. É quando falta o pão que nós sabemos se confiamos no Deus do pão. É quando a enfermidade chega que descobrimos se a fé é firme. É quando a porta fecha que nós aprendemos se confiamos no dono da chave. O deserto revela, molda e prepara. O povo de Israel precisava se libertar da mentalidade do Egito. Tinha deixado o cativeiro, mas o cativeiro ainda não tinha saído deles. E o maná vinha para suprir e também para disciplinar. Era como se Deus dissesse: você está pronto para a terra prometida? Então me prove com a sua obediência. Repete comigo. O cativeiro pode até me alimentar com abundância, mas isto é para que exista um escravo forte. Mas o deserto me molda para ser livre. Aleluia! Se fizermos um paralelo, meus irmãos, panorâmico bíblico, é na fornalha que Deus se revela protetor. É na botija vazia que Deus revela a sua presença e provisão. É no silêncio de um Deus amigo e no seu tempo que a ressurreição veio como veio a Lázaro. É na escravidão e na prisão que Deus transforma homens em governadores. É na esterilidade que Deus faz pai de nações, como fez com Abraão. É na perseguição de um rei Saul que Deus levanta outro rei segundo o seu coração. E quantos hoje não suportam essa transição? Querem um Deus que dá, mas não o Deus que corrige. Querem a bênção, mas não o processo. Mas o pai que ama, meu irmão, ele disciplina. O oleiro que molda, ele aperta. O fogo que purifica, ele queima. Eita, Ítalo, vamos voltar para a presença. Estava mais legal falar da presença, mas é isso. Qual a lição hoje que você está tirando? Em que momento você se desviou da obediência de Deus? Não estou falando do pecado, não. Estou falando de desviar do propósito de Deus para a sua vida. Mas aqui voltando, vem um momento marcante. Lá em Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim: o maná cessou. E agora? O que era milagre diário parou. Mas veja, não foi o fim do cuidado. Foi a mudança da estação. Deus não retirou o sustento. Ele promoveu para um novo tempo. E muitos hoje estão nessa transição. O maná parou.
A nuvem não está mais visível. O fogo se apagou. E agora, o que eu vou fazer? Continuar a busca pela presença de Deus. Porque quando o maná cessa, é porque o tempo certo chegou. A terra agora está diante de ti. A promessa não desceu do céu. Ela está debaixo dos seus pés. Agora você planta, você colhe, você avança, você conquista. Deus não quer mais te alimentar com o que cai. Ele quer te ensinar a conquistar o que cresce. A terra prometida não é isenta de desafios, jamais. Pelo contrário, lá há muros de Jericó, há gigantes em Hebrom, há inimigos que resistem, mas há algo que só a maturidade entende. Quem passou pelo deserto não tem medo de gigante. Quem foi sustentado pelo céu não teme batalha na terra. Na terra você guerreia, mas na terra também você prospera. No deserto você era mantido, na terra você é multiplicado. No deserto você dependia do hoje, na terra você colhe para o futuro. No deserto você clamava, na terra você proclama. No deserto você era filho alimentado, na terra você é embaixador enviado. Aleluia! Aleluia! Há uma geração hoje que Deus está levantando. Uma geração que sobreviveu ao deserto da pandemia, da escassez, da perseguição, das perdas emocionais, do silêncio espiritual, mas não perdeu a fé. Gente que se acostumou com o maná, mas está ouvindo Deus dizer: agora é tempo de Canaã. Levanta, atravessa o Jordão e possui o que eu prometi. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus essa noite? Deus é o Deus que prometeu. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Levante sua mão, dê glória a Deus essa noite. Glória a Deus. Mas vocês lembram que eu falei no começo sobre presença de Deus? Nós falamos sobre prova no deserto. Nós falamos sobre obediência. Nós falamos de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Mas existe algo mais profundo ainda, que chama-se presença de Deus. Repete comigo: presença de Deus. Este algo profundo que o povo no deserto se esqueceu é o seguinte: o maná, a nuvem, a coluna de fogo não eram apenas recursos, eram expressões da presença de Deus. A presença dele não estava na terra prometida, estava no deserto. O cuidado de Deus não era só um milagre diário, era Ele mesmo ali com eles todo dia e toda noite. E quando o povo começou a desprezar o maná, começou também a se distanciar do que era mais importante. O coração deles se desviou. Sentiram saudade do Egito, desejaram cebolas e alhos em vez de pão do céu. E assim rejeitaram não apenas o dinheiro, rejeitaram a intimidade diária. Quando nós voltamos lá em Deuteronômio, lá ao final diz o seguinte: olha como é importante nós estarmos vinculados à presença de Deus. E não digais no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais. A presença de Deus, quando eu estava buscando isso, eu tentei entender, eu falei assim, Deus, eu preciso entender mais da sua presença. Eu preciso entender o que me afasta da tua presença. Muitas vezes nós estamos rejeitando intimidade por pão. Muitas vezes nós estamos entregando as nossas vidas por sustento. Muitas vezes nós estamos resumindo a nossa caminhada cristã pelo que o Senhor nos dá, e não pelos passos que Ele dá conosco. E eu vou falar isso por experiência própria. O quanto antes você conseguir ajustar o teu caminho, para que Deus caminhe junto contigo, e Ele não seja só esse Pai provedor, o quanto antes você vai se alinhar com os propósitos dEle. E eu não estou falando isso, meu irmão, não estou falando isso só da sua vida financeira, profissional, eu estou falando da sua vida espiritual também. Sabe aquela saudade que você tem de dobrar os seus joelhos e sentir a presença de Deus? Não é Deus que está silente, não é Deus que está calado, não é Deus que te abandonou, pelo contrário, é você que parou de buscar a presença dEle. E na correria do dia a dia, e nos afazeres, e é Netflix, e é WhatsApp, é Instagram, é TikTok, é tudo, toda hora, é uma enxurrada de informações, e nós esquecemos da presença de Deus. E aí foi justamente nessa semana quando eu paro e eu falo assim, Deus, agora eu estou jejuando de novo, agora eu estou orando de novo, agora eu estou sentindo Tua presença de novo. E isso ali estava disponível, isso ali estava pago por mim, já foi pago um alto preço para que eu pudesse sentir essa presença. E aí eu falo o seguinte, estava aqui para mim. Eu que abandonei a entrega. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Que o maior perigo do deserto não é a escassez, é a indiferença espiritual. É quando nós acostumamos com o sobrenatural, ao ponto de tratar como comum. É quando o maná se torna mais do mesmo, que o coração começa a ansiar por outras fontes. O povo desejou carne e recebeu com juízo, porque trocou a presença de Deus e sua vontade por apetite. Hoje, o Espírito Santo ainda nos dá maná, não físico, mas espiritual. Há porções diárias de graça, de paz, de direção, de palavra, mas só recebe quem se levanta cedo, quem sai da tenda, quem depende. O maná não descia no colo, descia lá no campo. Deus sustenta, mas exige movimento. Ele se revela, mas requer busca. Por isso, entenda, o maior milagre do deserto não era o maná, era a presença de Deus. E o maior desafio da terra prometida não era conquistar, era não perder a sensibilidade da dependência. Porque tem gente que quando ganha um dinheirinho, quando prospera, esquece de onde veio. Tem gente que quando planta e colhe, para de orar pelo pão. Mas os verdadeiros filhos, mesmo quando entram em abundância, não deixam de voltar diariamente ao Pai. Isso daqui não é antibíblico não, porque foi exatamente o que eu li. Atualização agora não. Misericórdia. Não, está sendo usado pelos... Voltou. E foi exatamente o que eu li. Ele fala assim, olha... Não digas no teu coração, lá no versículo 17 de Deuteronômio 8, a minha força e fortaleza do meu braço
me adquiriram esse poder. E a presença? E o milagre? E o tempo que Ele te sustentou no deserto? E o tempo que Ele te manteve vivo? E o tempo que Ele te manteve de pé? E o tempo que suas forças não acabaram? E o tempo que Ele manteve o seu emprego? E o tempo que Ele manteve sua sanidade, sua paciência? E o tempo que Ele segurou com mão firme os seus sentimentos? Oh Deus, eu estou pregando para mim, vocês sabem, né? O que Deus nos ensina hoje é que precisamos estar atentos a 3 lições. Primeiro, lembrar que no deserto, Deus está presente conosco, se revelando o Deus da provisão. Segundo, quando o maná cessa, é a virada de chave para o momento da conquista, onde é posto à prova a fé inabalável em Deus. E por último, devemos sempre nos lembrar que somos eternamente dependentes de Deus e de sua presença. Esta é a lição que Deuteronômio nos passa. O maná cessou, mas a busca não pode cessar. A promessa se cumpriu, mas a intimidade não pode ser abandonada. Porque o Deus que sustenta no deserto é o mesmo que caminha conosco na terra. E Ele não quer só te dar as coisas, Ele quer caminhar contigo. Daí eu pego a minha petição e refaço a pergunta do início. Há propósito sem processo? Não há. Pois Deus sonda os nossos sonhos. Ele avalia o nosso propósito e nos prepara para Ele através de um árduo processo. Pois existe nesse processo um protocolo de amadurecimento, de crescimento, de experiência que você necessitará usar como ferramenta na hora que o propósito chegar. É no caminhar diário com Deus, recebendo a sua presença e provisão, que temos a certeza que em Hebrom os gigantes serão destruídos. Situação essa que, se não fosse precedida por um relacionamento diário de dependência em Deus, sua fé não estaria forjada para a vitória. Mas eu ainda quero retornar ao ponto principal: a presença de Deus. É a presença, não é o pão. É a presença, não é a mão. É sobre a presença e não sobre um cargo. É a presença e não um salário. É sobre a presença e não sobre o governo. Eita! Pois quando entendemos que quando a presença de Deus desce para perto de nossas vidas, o que está desalinhado se alinha, o que está errado se conserta, o que está desigual se iguala, o que está preso é solto, o que está retido é liberado, o que foi perdido é restituído. Pois a presença de Deus é a luz que clareia a escuridão, e não há nada que possa impedir dessa luz entrar e dominar o ambiente. E quando ela entrar, meu irmão, tudo novo se fará. O pão está na mesa hoje. O pão caiu do céu hoje. Palavra rema é pão do céu. Não guarde essa palavra para amanhã. Coma este pão hoje. Obedeça hoje. Se entregue à presença de Deus hoje. Gerlan, me ajuda aqui. Diga isso. Repete isso comigo.
toda a porta. Gente, eu não sei se é porque eu estou de fone, mas eu queria dar uma moralzinha aí hoje. Primeira vez eu pregando domingo aqui, toda a porta. Que aí na hora que sair na gravação vai parecer que vocês estão bem empolgados e ninguém está vendo vocês. Toda a porta. Para o propósito de Deus tem um gigante como porteiro. Repete, toda a porta. Para o propósito de Deus tem um gigante como porteiro. É forte, né? O que eu devo fazer então? O que você deve fazer? Confie no processo divino. Obedeça a voz de Deus. E não, repete comigo. E não, jamais sair debaixo da sua presença. Ninguém está comendo aí escanjica não? Estão fraquinhos hoje? Ou eu que estou fraquinho aqui? Eu vou melhorar. Não basta obedecer e sair do Egito. Não basta receber e comer o maná. Não basta crer na terra prometida. É preciso estar na presença de Deus. Inclusive, um dos sintomas de uma pessoa que está sem a presença de Deus na vida espiritual é quando você perde o vínculo com as coisas espirituais. Observe, primeiro, o povo se esfria lá no deserto. Quando o pastor Moisés sobe lá para o monte, para buscar mais de Deus para o povo, estes esquecem de manter o relacionamento com Deus e pecam. Note isso, é gente reclamona, vive atrás de experiência, intensidade física, mas já abandonou o relacionamento espiritual com Deus. Mas aqui na ICIR não existe pessoas assim não. Aqui não. Aqui é só gente boa. Contudo, esses comportamentos nos afastam do nosso propósito. Nos afastam da terra prometida. E eu já estive nesse lugar. Eu tinha maná. Deus mandava provisão, mas eu perdi a presença de Deus. Quando eu cheguei nessa casa de oração, eu já tinha desistido de tudo já. Eu já tinha largado tudo já. E eu falei para minha esposa, falei assim, nunca mais eu vou trabalhar. Eu trabalho, meus pais estão aqui, eu trabalho na igreja desde os 8 anos de idade. Trabalho mesmo. E eu falei assim, não quero mais saber disso não. Mas o pastor Saulo falou algo que fez todo sentido para a minha vida e meu realinhamento. E eu vou te confessar que eu demorei a entender que o meu processo não havia acabado. E assim Deus me moeu, Ele me apertou, Ele me provou para que eu pudesse entender que não era o que eu tinha que importava. Não era meu carro, não era meu título de advogado, não era minha condição de empresário, não era viagem, não era o terno, não era nada. Não era o maná que era importante, e nem a terra prometida, mas a presença de Deus. Hoje o que você está passando pode ser reflexo da sua vida espiritual. E talvez o que você precisa é se alinhar com a presença de Deus. É voltar a buscar a presença de Deus. Ele tem te sustentado com milagres diários durante o caminho. Mas o que Deus quer nos dizer é hora de deixar de ser sustentado para ser conquistador. É hora de deixar de ser dependente, levanta sua mão, para ser ousado. É hora de abandonar a mentalidade de escravo, levante sua mão, para governar seu propósito junto com Deus. Presença é isso, levanta sua mão e dê glória a Deus. Presença gera isso, isso é o que a presença de Deus traz. Levante suas mãos nesse lugar, levante suas mãos nesse lugar.
E adore ao Senhor. E adore ao Senhor. Por um momento. Eu peço que você fique de pé. Nesta noite Deus está te dizendo: eu não te trouxe até aqui só para te alimentar, mas para te amadurecer. O maná te manteve de pé, mas a promessa vai te fazer conquistar. Você sobreviveu ao calor do deserto, à frieza das madrugadas, à falta de sombra, à solidão da caverna, mas não morreu. Aleluia! Isto é sinal de que os céus ainda estão abertos sobre a sua vida. O propósito ainda está de pé. Tem promessa viva. Tem Canaã esperando. E tem um Deus dizendo: se você suportou o processo, se você permaneceu na minha presença, agora se prepara, porque é tempo de conquista. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, glorifica o Senhor. Levante suas mãos nesse momento. Adore ao Senhor. Senhor, eu quero a tua presença, Pai. Eu quero a tua presença, Senhor, em minha vida, Deus. Senhor, enche este lugar de novo com a tua presença, Pai. Senhor, traz sobre mim, Pai querido, esta lição. Traz sobre mim essa lição diária, Deus. E agora, meu irmão, olha para mim. É contigo. Se essa palavra ardeu no teu coração, não vou deixar vocês baixar a mão não. Levante suas mãos. Declara com toda a sua força: Deus, eu não quero só o maná. Eu quero a tua presença. Diga mais isto: eu não estou aqui só por uma bênção. Eu estou aqui porque a presença de Deus vale mais que a terra. Aleluia! Aleluia! E a presença de Deus voltou, e com ela volta a esperança. Dê glória a Deus. E a presença de Deus voltou, e com ela volta o fogo. E a presença de Deus voltou, e com ela volta a direção. A presença de Deus voltou, e com ela volta o propósito. Se alguém foi ministrado por essa palavra aqui nessa noite, se alguém foi ministrado, levanta suas mãos novamente, porque hoje nós vamos sair daqui ministrados, eu e você, e eu gostaria de orar pela tua vida. Deus, o Senhor sabe o quanto ministrou sobre minha vida. O Senhor sabe o quanto essa palavra foi um virar de chave, Deus. Deus, eu procurei entender, Pai. Eu procurei, Senhor. Eu procurei em vários lugares. Eu procurei em vários lugares, Deus. Mas é a tua presença que satisfaz. Sonda o meu coração, sonda o meu íntimo, para que eu saiba onde eu me perdi, para que eu saiba, Senhor, onde eu caí, para que eu possa voltar à tua presença, Deus. Oh, xaralabá, secanteira, lá essa, Espírito Santo de Deus, agora, Senhor, fale no coração de cada um, e leve com suas mãos